Graça e paz, irmãos. Vamos ao nosso estudo de hoje, irmãos. Nosso estudo hoje é 1 Samuel, capítulo 16. Diz assim: Tendo Davi passado um pouco além do cume, ali estava Ziba, o moço de Mefibosete, esperando para encontrar-se com ele, com um par de jumentas albordados, e sobre eles 200 pães, 100 cachos de passas, 100 de frutas de verão e um odre de vinho. Perguntou o rei a Ziba: Que pretendes com isso? Respondeu Ziba: Os jumentos são para a família do rei, para se montarem neles, e os pães e as frutas de verão para os moços comerem, e o vinho para os cansados do deserto beberem. Então perguntou o rei: Onde está o filho de teu senhor? Respondeu-lhe Ziba: Ficou em Jerusalém, porque pensa: Hoje os israelitas me restituirão o reino de meu pai. Então disse o rei a Ziba: Tudo o que pertence a Mefibosete é teu. Disse Ziba: Inclino-me humildemente e ache mercê aos teus olhos, ó rei meu senhor. Tendo o rei Davi chegado a Baorim, dali saiu um homem do clã da família de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera. E saindo ia amaldiçoando, atirava pedras contra Davi e todos os seus servos, ainda que todo o povo e todos os valentes iam à direita e à esquerda do rei. Amaldiçoando-o, dizia Simei: Sai, sai, homem de sangue, homem de Belial. O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue derramado da família de Saul, em cujo lugar tens reinado. O Senhor entregou o reino na mão de Absalão, teu filho. Tu estás na desgraça, porque és homem de sangue. Então disse Abissai, filho de Zeruia, ao rei: Por que amaldiçoaria este cão morto ao rei meu senhor? Deixa-me passar e lhe tirarei a cabeça. Respondeu, porém, o rei: Que tenho eu convosco, filhos de Zeruia? Se ele está amaldiçoando, porque o Senhor lhe disse: Amaldiçoa Davi, quem diria, por que assim fazes? Disse Davi a Abissai e a todos os seus servos: Meu filho, que saiu das minhas entranhas, procura tirar minha vida. Quanto mais ainda esse benjamita, deixai-o que amaldiçoe, pois o Senhor lhe ordenou. Porventura, o Senhor olhará para a minha aflição e me pagará com bem o mal desse dia. Prosseguiram o seu caminho Davi e os seus homens. Também Simei ia ao longo do monte, em frente dele, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras contra ele e levantava poeira. O rei e todo o povo que ia com ele chegaram cansados ao seu destino e refrescaram ali. Absalão e todos os homens de Israel vieram a Jerusalém e Aitofel estava com ele. Chegando Uzai, o arquita, amigo de Davi, a Absalão, disse-lhe: Viva o rei! Viva o rei! Absalão perguntou a Uzai: É esta a tua benevolência para com o teu amigo? Por que não foste com o teu amigo? Respondeu Uzai a Absalão: Não, mas àquele a quem o Senhor elegei, todo este povo e todos os homens de Israel, dele serei e com ele ficarei. Além disso, a quem serviria eu? Não seria a seu filho? Como servia a teu pai, assim servirei a ti. Disse Absalão a Aitofel: Dai o vosso conselho sobre o que devemos fazer. Respondeu Aitofel: Entre as concubinas de teu pai, que deixou para guardar um palácio. Então todo Israel virá que te fizeste aborrecível para com teu pai, e se fortalecerão as mãos de todos os que estão contigo. Portanto, estenderam para Absalão uma tenda no terraço, e entrou ele às concubinas de seu pai, à vista de todo Israel. Ora, o conselho que Aitofel dava naqueles dias era como resposta de Deus a uma consulta. Tal era o conselho de Aitofel, assim para Davi como para Absalão. Amém? Bem, irmãos, como vimos neste texto, nós vamos encontrar, na verdade, esses dois homens, que se encontraram com Davi, Ziba e Simei. Sendo que Ziba,
ele vai levar até Davi uma falsa bênção, né, na verdade, e Simei vai chegar prontamente para amaldiçoar Davi, né? Davi, então, nessa fuga vexatória e vergonhosa que ele, né, se propõe, ele acaba caindo numa armadilha de Ziba, Ziba que é servo de Mefibosete. Davi acaba acreditando nas palavras de Ziba e dá a ele todas as terras que pertenciam a Mefibosete. Nós encontramos isso nesses 4 primeiros versículos, né? Eles ficam bem claros para nós. Assim que esse moço, né, Ziba, se aproximou, chega, né, com algumas coisas, alguns presentes para Davi. A Bíblia diz que ele chega com um par de jumentas, e sobre esses jumentos 200 pães, 100 cachos de uva e 100 de frutas de verão e um odre de vinho. E Davi, quando pergunta, né, para que são aquelas coisas, ele imediatamente vai dizer que são um presente para o rei Davi em sua fuga. Imediatamente Davi pergunta para ele onde está o senhor dele, que era Mefibosete, e ele diz, né, que Mefibosete não estava naquele momento porque esperava que o reino, né, que pertencia a seu pai seria dado a ele. Na verdade, nós vamos ver lá no capítulo 19, né, que esta palavra não é verdadeira, que Mefibosete, na verdade, queria ir ao encontro de Davi, mas isso foi uma armadilha, né, que Ziba fez para, né, tirar proveito dessa situação, tirar proveito desse momento. Davi, então, toma uma decisão errada. Por isso, eu disse que Davi acredita nas palavras de Ziba. Ele toma uma decisão errada, que é a decisão de dar para Ziba os bens, né, as terras que ele havia dado ou devolvido a Mefibosete. Ele diz, Davi diz no versículo 4, tudo que pertencia a Mefibosete é teu. Então a gente vê que uma decisão tomada, impensada, sem ouvir o outro lado, faz com que Davi entrega, né, os bens que ele havia dado e restituído a Mefibosete. Lá no capítulo 19, como eu disse, nós vamos ver neste fato acontecendo. Por outro lado, nós vamos encontrar, a partir do versículo 6 até o 13, nós vamos encontrar Simei, que aparece amaldiçoando Davi, né? Davi é amaldiçoado por Simei. Só que Davi, entendendo o momento que ele entendia que era necessário passar por aquela maldição, Davi acaba repreendendo os seus homens para que eles não matassem Simei. Isso porque Davi tinha segurança e estava crendo que no futuro Deus poderia reverter aquele momento de maldição pelo qual ele estava passando, né? Porque Simei, segundo o que a Bíblia nos mostra, Simei ele ia caminhando, amaldiçoando e atirando pedras em Davi e pedras também na comitiva de Davi. Apesar de Davi estar ali com seus homens valentes, né, Simei não temeu que pudesse acontecer algo a ele, muito pelo contrário, Simei seguia amaldiçoando, insistentemente Simei o amaldiçoava. Nós encontramos então, né, uma atitude até que eu considero madura de Davi, quando ele viu que ele precisava passar por esse momento. Isso é uma atitude bastante madura da parte de Davi. Então, quando Abissai se levanta e pede, deixa-me passar e eu lhe tirarei a cabeça, Davi lhe responde, que tenho eu convosco, filho de Zeruia? Se ele está amaldiçoando, porque o Senhor lhe disse, amaldiçoa Davi, quem diria, por que assim fazes? Né? Ou seja, isso para nós é uma lição muito grande de reconhecimento. Nós precisamos aprender a reconhecer que às vezes plantamos algumas coisas no passado, né, e o fruto daquilo que plantamos vem até nós. E é muito importante a gente aceitar da parte de Deus aquilo que vem como resultado de escolhas que nós fizemos no passado. É muito comum no mundo de hoje, no mundo neopentecostal, a gente sempre acreditar que vamos plantar o mal e não vamos colher o fruto daquilo que plantamos por causa da graça e da misericórdia do Senhor. Isso é muito comum, só que isso é um erro grave, isso não acontece. Estamos debaixo da graça, num tempo da graça do Senhor, mas isso não quer dizer que podemos viver uma vida
desordenada, fora dos princípios da palavra de Deus, que lá na frente tudo vai dar bem por causa da graça do Senhor. Na verdade, nós deixamos isso às vezes subentendido, as pessoas pensam que é esse o caminho e por isso a gente muitas vezes é envergonhado, né? Nós somos envergonhados por maus testemunhos que são divulgados na mídia, em todo lugar. Davi aqui reconhece, ele reconhece e pede para que ninguém faça nada e que deixe acontecer, porque era necessário ele passar por aquele momento. E o mais bonito de tudo isso é que Davi estava crendo na misericórdia futura do Senhor sobre a sua vida. Ele chega a dizer no versículo 12: porventura o Senhor olhará para a minha aflição e me pagará com bem a maldição deste dia. Isso é um momento de maturidade na vida de Davi, em especial nesse momento em que nós temos encontrado Davi agindo de maneira totalmente oposta daquele Davi que começou sua carreira na presença do Senhor. Nós vimos que depois do pecado de Davi, né, com Betseba, outro homem apareceu ali, outro Davi, um Davi apático, um Davi que não consegue conduzir sua casa debaixo da vontade do Senhor. No caso mesmo de Absalão, Davi tem sido omisso, né, não tem atuado ali com aquela energia que se espera de um pai. E Davi aqui nesse momento, ele age com maturidade, entendendo que Deus poderia mudar aquele dia de maldição em bênção na sua vida. Essa é uma questão muito importante para nós. Na sequência, nós vamos ver o início do duelo entre esses dois conselheiros de Absalão, que é Uzaí e Aitofel. Uzaí, na verdade, ele age como um espião de Davi lá no meio do reino, lá no reino de Absalão, aquele reino temporário, né, que vai durar pouco. Mas Uzaí age como um espião de Davi, pois ele aceitou de Davi a proposta de não seguir Davi, mas ir para Absalão e lá ele servir como um tipo de espião. Por outro lado, nós vamos ver Aitofel, que vai dar conselhos também a Davi, e nessa confusão de conselhos, nós vamos ver que Deus vai acabar dando livramento a Davi e devolvendo a Davi, né, o reino de Israel por completo. Aitofel, nesse momento aqui, nós vimos, que nós acabamos de ler, ele dá um conselho maligno e diabólico para Absalão, e esse conselho, né, vai selar a rebelião de Absalão contra Davi, fazendo cumprir, na verdade, a profecia que Natã havia dado a Davi no capítulo 12, nos versículos 11 e 12. A gente vê que Absalão pergunta a Aitofel: dai o vosso conselho sobre o que devemos fazer. E no versículo 21, Aitofel vai dizer: entra as concubinas de teu pai, que deixou para guardar o palácio, então todo Israel virá que te fizeste aborrecível para com teu pai, e se fortalecerão as mãos de todos os que estão contigo. Versículo 22, portanto, estenderam para Absalão uma tenda no terraço, e entrou ele às concubinas de seu pai à vista de todo Israel. Infelizmente, o pecado, ele tem suas consequências. Deus havia dito a Davi, né, que por causa do pecado dele, de ter tomado a Betseba, a mulher de Urias, como mulher, e ter mandado matar Urias, engravidado Betseba, e até mesmo o fruto daquele adultério morreu a criança, Deus havia dito a ele, Deus havia dito a Davi, né, que aquilo que ele fez escondido, Deus faria à luz do dia, Deus faria aos olhos de Israel. E aquela atitude de Davi, irmãos, fez com que hoje, né, nesse momento que nós acabamos de ler, no capítulo 16, fez com que eles montassem uma tenda no terraço da casa, do palácio, para que Absalão tivesse relações sexuais com as concubinas de Davi. Se nós voltarmos no capítulo 12, versículos 11 e 12, nós vamos encontrar, né, o profeta Natã falando da parte de Deus, falando para Davi que aconteceria assim. Diz assim: assim diz o Senhor, eu suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas à plena luz do dia.
Tu fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel, à plena luz do dia. E é isso que nós acabamos de ver, né? Aitofel dando o conselho para que fosse montada uma tenda no terraço para que Absalão pudesse ter relações com as concubinas de Davi. Irmãos, o que Deus fala, Ele cumpre, tanto para bem quanto para mal. E nesse caso aqui, foi para mal. Outro detalhe muito importante é que foi armada uma tenda no terraço para que Absalão tivesse relação com as concubinas. E veja bem que se nós formos lá no capítulo 11, versículo 2, nós vamos ver que Davi estava passeando no terraço no momento em que ele viu que Betseba estava se banhando e ele desejou aquela mulher. No terraço ele viu Betseba se banhando e adulterou com ela. E agora a gente vê aqui que foi montada uma tenda no terraço para que Absalão tivesse, né, relações com as concubinas. É incrível, né, como a Bíblia, como a palavra de Deus, ela se cumpre em cada detalhe. Bem, irmãos, nós podemos concluir, né, desse breve estudo, porque estamos em tempo de pandemia e nossos estudos estão sendo bem reduzidos. Podemos concluir que sem pai, sem rei, sem amigo, Absalão continua construindo uma vida de pecados e de revoltas. Vimos também nesse capítulo que Davi julga precipitadamente a causa, né? E aí vimos também Absalão dando ouvidos a um falso profeta e aceitando dele o conselho. E a gente encontra que esses são os ingredientes perfeitos para uma vida de derrota. A gente crescer sem a figura paterna de uma pessoa de autoridade sobre nós, de um rei, alguém que nos governa, sem amigos. Se a gente constrói uma vida de pecados, de revoltas, se a gente julga precipitadamente sem ouvir os lados, nós criamos com isso, queridos, todos os ingredientes para uma vida de derrota, bem como se nós também dermos ouvidos a todas as pessoas que chegarem para nós e nós colocarmos as suas vozes como a voz de Deus. Porque o que nós encontramos no capítulo que lemos foi que, ora, o conselho que Aitofel dava naqueles dias era como resposta de Deus à consulta. Tal era o conselho de Aitofel, assim para Davi como para Absalão. Aitofel não era profeta, mas a Bíblia relata que naqueles dias o conselho de Aitofel era como uma resposta de Deus. A gente tem que tomar cuidado, porque às vezes nós consideramos como uma resposta de Deus as respostas que as pessoas nos dão. E nesse caso aqui, Aitofel, o conselho que ele deu para Absalão foi: arma uma tenda para você e entre as concubinas de seu pai. Tenha relação com elas. Esse foi o conselho e foi recebido como um conselho de Deus, apesar que esse homem não era um profeta. Então é por isso que eu coloco que dar ouvidos a um falso profeta, construir uma vida de revolta, de pecado, sem autoridade nenhuma sobre nós, estes são os ingredientes para uma vida de derrota. Temos que tomar muito cuidado ao longo da nossa vida para que a gente aprenda os conselhos da palavra de Deus e nós os apliquemos em nosso coração. Temos visto Davi, um homem que começou muito bem na presença do Senhor, mas Davi não conseguiu conduzir sua vida. Temos visto que Davi, apesar de ser um homem segundo o coração de Deus, está se mostrando um péssimo pai. Não é um pai presente, não é um pai que dá limites, que regula, não é um pai que supra a necessidade de um filho que precisa de limites. Dessa forma, querido, nós precisamos pegar a palavra de Deus, aplicar no nosso coração e pedir a Deus ajuda para que nós possamos viver tempos melhores. Que Deus abençoe sua vida, que esse estudo sirva para a sua vida, assim como tem servido para a minha vida, em nome de Jesus. Oremos. Pai querido, muito obrigado. Nós te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio desse estudo. Pedimos, Senhor, aplique a tua palavra ao nosso coração e nos ajuda. Onde este estudo chegar, Deus, que a tua presença possa ser viva ali, nos conduzindo junto de ti, Senhor, dentro da tua vontade. Em nome de Jesus, perdoa nossos pecados, nossas dívidas e nos ajuda, Deus, a prestar atenção somente na tua palavra e na tua vontade.
Nós te pedimos agradecidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a sua vida e te dê uma ótima semana em nome de Jesus.